Um bom dia para os amigos, para as amigas, a paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs. Estou fazendo mais uma live aqui. Quero dizer o seguinte, que desde quando eu me entendi de gente, né, até hoje, né, já tem muitos tempos, né, que já vou fazer 58 anos, sou de 1968, né, do dia 28 de março, vou completar agora em 2024, 57 anos, né, dia 28 de março agora, março que está próximo aí, né? E quero dizer o seguinte, minha gente, muitos nesse mundo nascem para viver no mundo, sendo na prova, viver na prova, né? Eu nasci para viver na prova, né? Só que eu digo o seguinte, já tenho bênção também, né? Sou abençoado também. É uma coisa que ninguém pode falar que vive só na prova. Ninguém vive só na prova, ninguém vive só na bênção, né? Ninguém vive só na alegria. Sempre tem os momentos de tristeza, né? Eu, desde que me entendi de gente, é assim. Um dia tá bem, outro dia não tá mais ou menos, e a gente vai, né, colocando na presença de Deus, que hoje eu coloco tudo na presença de Deus, né? Agradeço a Deus por tudo, né? Pelas provas que tenho passado, né? As lutas. E graças a Deus eu estou vencendo até hoje, né? Mas isso tudo é com a permissão de Deus, né? Porque quando eu me entendi de gente, quando eu nasci e vim ao mundo, eu fiquei sem minha mãe. Então já foi uma prova, né? Grande. Fiquei sem minha mãe, fui criado só com meus pais, né? Aí hoje, até o dia de hoje, eu tenho passado por muitas provas, né? E aí tem muitos parentes que às vezes ficam com uma brincadeira boba com a gente. Nenhuma prima diz que é prima minha lá mora no Mato Grosso. Veio com uma brincadeira sem graça comigo, dizendo que eu fui culpado da minha mãe, que eu tinha matado minha mãe. Isso é conversa da pessoa falar pro outro, né? Mas aí tudo é prova, tudo é permissão de Deus, né? Deus sabe o que faz, né? Jó, 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 quando diz que era um homem muito obediente a Deus, né? Temente a Deus, e tinha uma vida muito boa, né? Era rico, tinha fazenda grande, né? Tinha mulher, seus filhos, né? Diz que era pai de não sei quantos filhos, mas diz que tinha uma filha muito bonita, né? E Satanás naquele tempo rodeava a terra, né? Que hoje, até hoje ele anda, mas só que ele não se apresenta para ninguém. Porque eu vou fazer 58 anos para a honra e glória de Deus. Nunca vi a cara dele. Não, já tive uns sonhos assim meio agoniado, parece que era entrever dele, mas é o seguinte, para mim o Satanás, o demônio, ele não aparece assim na matéria dele, na aparência dele. Ele se aparece usando os outros, né? Encarna nos outros. E aí na época que ele rodeava a terra, né? Jesus disse que a palavra de Deus diz que Jesus andava na terra também naquela época, né? E aí Jesus estava num lugar, Deus estava num lugar uma vez, reunido lá com a turma, com os discípulos dele pregando, e Satanás apareceu por lá, né? Aí ele foi e falou: e o seu servo Jó? Aí Deus falou: não, meu servo Jó é muito obediente. Aí disse que ele falou: tem mais, aí tem como ele
ele ser obediente a ti. Tem razão dele ser obediente a ti, pois tu dá tudo que ele quer, né? Tudo que ele te pede, tu dá. Aí pediu, diz que permissão para Deus, diz que deixa tocar nele para ver se ele vai. Aí Deus deu a permissão para ele tocar nele lá, né? Só não na vida dele, mas na pessoa dele. Deus deu a permissão para Jó tocar. O diabo tocar nele lá, em Jó, né? Não na vida, não tirar a vida, mas no corpo dele podia tocar. Aí o que o Satanás fez nos bens dele? Satanás botou uma mortandade e matou as criações de Jó tudo. Colocou, diz que uma enfermidade muito braba no Jó, né? Aí morreu os filhos do Jó também, as filhas, morreu tudo. Os empregados, tudo, já ficaram sem nada. E a mulher de Jó disse que falava para Jó: por que tu não abandona esse teu Deus? Né? Não amaldiçoa ele e não larga ele. Né? Que diz que Jó deu uma lepra tão braba em Jó que Jó ficou na cinza. Ele se coçava com caco de teia, com sabuco naquela época. Que é igual aqueles cachorrinhos pirento que fica, né? Dá muita pira às vezes na roça, que na minha época me dava umas piras brabas em cachorro, que ele... Aí tinha aqueles fornos onde a gente torrava farinha, aí eles deitavam lá na cinza daquele forno, rapaz. Aí é que o bicho coçava mesmo, disse que Jó ficou daquele jeito, sabe? Na cinza, se coçando, coçava que saía sangue. E a mulher dele dizendo: amaldiçoa esse teu Deus, Jó. E larga, né? E morre logo, parece, né? E usada pelo Satanás, pelo diabo também, né? E Jó clamou a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus e buscando a Deus. Mesmo na cinza, ele glorificava a Jesus, a Deus. Deus, quando viu que ele estava nas últimas, Deus afastou o mal dele, levantou Jó, deu outra saúde para Jó, né? Diz que uma saúde, Jó teve uma outra saúde, diz que mais melhor do que a que ele tinha. A pele de Jó, que ele arrancava o couro, caía tudo, diz que sarou, que a pele dele ficou igual a pele de um bebê, de uma criança, né? Fininha e limpinha, bem limpinha mesmo, igual um menino que nasce bem sadio, com a pele bem rosadinha, né? Aí foi só benção para Jó. Daí Deus curou Jó e Jó teve só benção daquele dia em diante, né? Deus deu em dobro do que ele tinha. Filho deu em dobro, deu a criação, deu em dobro, tudo em dobro para Jó. Jó tornou ficar rico. Hoje não pode, você tem que louvar a Deus, glorificar a Deus, né? E fazer penitência para que ver se você tem a sorte que Jó teve, ao menos um pouquinho assim. Porque hoje, quando você começa a trabalhar, quando você começa a pedir para Deus, tem um dali que diz: rapaz, não vai trabalhar não, vagabundo, para ver se tu vai possuir alguma coisa. É desse jeito, né? Hoje o povo não tem a fé que Jó tinha. Acho que não existe. Não existe. Eu digo que não existe. Porque quem devia ter mais a fé que Jó teve eram aqueles que se diz pregador, pastor, né? Devia ter a fé de Jó. Mas a maioria deles entra na máfia dos políticos, né? Querem tirar o couro do pobrezinho,
Tem até um hino que fala, né, que por fora é uma ovelha, mas por dentro é um lobão, né? Tem aquele hino daquele pregador que pregava, né, na igreja e de noite ia se prostituir, né? Fazer o querer do Satanás, do diabo. É a mesma coisa daqueles que estão na igreja, que é de ser pastor e estão lá no meio dos políticos ajudando a roubar, porque não deixa de não roubar, e quanto mais tem, mais ganancioso é. Mais ganancioso é. Tem pastor que briga, tem pastor que mata, que manda matar. E diz que tem uns pastores aí, pouco dia, que foi preso, estava assaltando, roubando carro. Aí é uma coisa, né, que nem fala. Só Jó mesmo que teve a fé muita em Deus, né? E é só isso mesmo, né? Não vou falar muita coisa não, porque é o seguinte, quanto mais eu falar, mais eu quero falar. Eu vou falar uma coisa, que a gente sem Jesus, a gente não é nada. A gente sem Jesus não é nada. Mas só que a gente tem que ter Jesus e buscar a sabedoria de Jesus, de Deus. Para quê? Para a gente ter discernimento, para a gente se livrar desses que querem aproveitar da gente, que muitos deles querem só aproveitar do outro. Muitos deles não querem ver o outro numa boa. Muitos deles querem só venha a nós e nosso reino nada, né? É assim. O político mesmo, ele vem pedir o seu voto na época da política. Depois você vai lá e ele diz que não tem, que não pode. O pastor você dá o dízimo lá, passa 10 anos aí, 15, 20, dando o dízimo para ele. O dia que você precisa dele, você vai lá e ele diz que não pode, que é da igreja. Não pode, é da igreja. O político, ele diz, não tem, não posso. É assim. Então a gente tem que pedir a Deus o discernimento, que é pra gente viver a vida da gente independente, pra não estar falando nada com ninguém. Quando a gente falar, a gente vai falar em compra. E aí, você me vende isso? Tá aqui, ó. Pagar logo, comprar e pagar. Que confiar e esperar só em Jesus, só em Deus. Porque aqui muitos falam que Deus dá isso, que Deus dá aquilo, mas só para quê? Para tirar proveito e encher o bolso dele.